Sicredi, gente que coopera cresce. Casual Mix, tudo em confecções e calçados. Muito bem, são 10 horas e 52 minutos, dentro de 52. Antes de iniciar o nosso o nosso bloco normal, quero só convidar as pessoas que participam com o programa. Só um pouquinho. Bom, são 10 horas e 53 minutos. Só convidar as pessoas que estão nos ouvindo. Dentro de alguns minutinhos estaremos falando com a doutora Eliane Scherer. Doutora Eliane Scherer, que bateu um papo conosco aqui dias atrás, em 2 oportunidades, a respeito sobre o tratamento antecipado. Não vou citar os nomes antecipado, a palavra que nós estamos usando agora, que foi desligada do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Foi sugerido que ela, pelo tratamento antecipado que ela fez, poderia ter causado a morte de alguns pacientes. Houve intervenção, inclusive, do presidente Bolsonaro aqui ao vivo no programa. E eu daqui a pouquinho trago ela, porque mais desdobramentos estão acontecendo. E eu acho que é importante a comunidade vivenciar um pouquinho o que está sendo passado do outro lado, né? Que para nós as vidas continuam, para quem está vivo ainda, né? Para quem teve na sua família, nos seus amigos, óbitos em função do Covid, isso não passa nunca. Alivia um pouquinho a dor, mas não passa. Mas tem gente que continua continua ainda com a questão de tudo que aconteceu naquele momento, que nós aqui fomos pioneiros nessa declaração da doutora Eliane e tudo aquilo que desdobrou nós acompanhamos de perto. Então, dentro de alguns minutinhos eu vou conversar com ela e convido aos ouvintes, aos telespectadores que entrem, acessem aí no Facebook, no YouTube também, porque mais um desdobramento, olha, mais um negócio aí que eu não sei bem a palavra, eu estou tentando achar a palavra certa para dizer. Bom, nesse momento chove em Camaquã, muitos raios estão chegando aí para o bairro Viegas, o bairro Jardim e de lá para cá. Daqui a pouquinho vamos estar trazendo mais informações. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera, com valores. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Prorrogada a promoção de ferramentas elétricas e manuais na Chafariz, ferramentas elétricas e manuais em até 5 vezes no preço à vista. Chafariz, 7 de setembro, 125, pertinho da ponte. Pata Negra Empório Gourmet, onde você encontra produtos a granel, vinhos, cervejas, cestas e presentes. Ligue 99-362-5460. E Casual Mix, aberta seguindo todos os protocolos exigidos contra o Covid-19. Casual Mix na Olavo Moraes, ao lado das óticas Carol. Bom, então, nesse momento, então, vamos ver se conseguimos conversar com a doutora Eliane Scherer, que já nós estamos tentando esse contato. Bom, doutora Eliane, muito bom dia. Me ouve bem? Escuta sim, Fábio. Bom dia. Bom dia. Doutora Eliane, há dias nós não conversamos, a gente fica acompanhando o trabalho de vocês e sabemos que há um desdobramento ainda em relação àquele momento em que a senhora foi desligada do Hospital Nossa Senhora Aparecida, a empresa que presta serviço no Hospital Nossa Senhora Aparecida, e que muito nos entristeceu da forma, da posição que a instituição tomou, da empresa que contratava a senhora, e depois dos depoimentos dados por pessoas ligadas à administração do hospital sobre alguns óbitos que houveram dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que a senhora, durante esse período todo, sofreu bastante com isso, teve um desdobramento, inclusive, na sua rotina de trabalho alterada, e que muitas pessoas, além de tudo, continuaram a procurar a doutora Eliane Scherer para que ela pudesse, de uma forma diferenciada do que estava sendo dado antes, um tratamento para as pessoas que ali estavam tendo sintomas de Covid.
Eu queria que a senhora me relatasse um pouquinho como é que tem sido depois daquele fato, doutora Eliane. Olha, Fábio, eu estava atendendo várias pessoas de diversas cidades, tanto da região como fora da região. Eu fui procurada por pessoas até de fora do estado para tratamento de familiares, pessoas que me contrataram até para pagarem uma viagem de avião para que eu fosse visitar essas pessoas em outros lugares, mas eu disse que tenho colegas que seguem a mesma linha em outros estados, como São Paulo, Brasília, Minas Gerais, e me detive mais na região, atendendo pessoas de Dom Feliciano, Cristal, Tapes, Camaquã. Mas é que agora, Fábio, a partir de quarta-feira passada, eu tomei uma decisão de que eu não vou mais tratar pacientes com Covid. Eu vou ficar afastada desta pandemia. Na quarta-feira passada, à tarde, por volta de 14h, uma das delegadas veio até meu consultório, juntamente com 2 agentes, para apreender meu celular. Veio com uma Um mandado? Uma liminar. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Veio com uma liminar judicial para apreender meu celular. Aí eu disse que eu ia falar com o meu advogado, que eu não podia dar o meu celular, porque eu me comunico com meus pacientes e eu deixaria meus pacientes na mão. Eu fico fazendo ajustes de dose, aumento de medicação, troca de medicação, escaneando receitas, mandando receitas para os pacientes, e que eu deixaria meus pacientes na mão, e que eu estaria viajando, inclusive, no outro dia. E que como é que eu ia viajar, sair do estado, que eu estava sendo do estado, como é que eu faria isso? E ela disse, mas é uma ordem judicial e tem que ser cumprido. Aí eu fui falar com o meu advogado, mandei uma cópia da liminar, né? Ele inclusive disse que a liminar já estava vencida, que não podia ocorrer aquilo, mas aí a delegada saiu com os 2 agentes e depois voltou com mais 2 pessoas que falaram que eu tinha que entregar o celular. Sim, isso foi dentro de um horário de expediente da senhora, no seu consultório. Dentro do horário de expediente, às 14h, com o meu consultório com pacientes, inclusive eu tinha acabado de atender um paciente e tinha outros pacientes esperando para ser atendidos. Então, eu não preciso passar por uma humilhação dessa, um constrangimento desse, de ser necessário 5 pessoas entrarem no meu consultório para prender meu celular. Então, me diz uma coisa, se eu sou uma bandida, vai vir quantos carros? Se eu sou uma traficante, se eu sou... Lá sei eu fiquei humilhada, constrangida na frente dos meus pacientes, sabe? Me chama a atenção, doutora Eliane, eu quero lhe perguntar o seguinte: havia por parte do seu advogado alguma informação de que poderia o seu celular ser requisitado pela investigação para comprovar alguma coisa? O seu advogado lhe antecipou alguma coisa sobre isso? Não, meu advogado não antecipou nada, não sabia nada e me orientou que eu não entregasse o celular. Aí eles falaram que o meu advogado estava me prejudicando e que eu deveria entregar o celular, sim. Aí eu te perguntei, olha, aí eu botei no Viva Voz, falei com o doutor Flávio, olha, doutor Flávio, não é melhor a gente fazer isso de uma vez para tentar encerrar o assunto, né? Que eles queriam ver possíveis conversas que eu teria dentro do meu celular, possíveis gravações que eu teria dentro do meu celular. E eles queriam ver e pediram que eu tirasse até o código do celular para que eles entrassem. Acessasse ao celular. Acessasse o celular. E até fiquei surpresa, porque uma das coisas que falava era a respeito de uma paciente, que é uma dos 3 pacientes que foram óbito. Mas uma coisa tem que ficar bem clara, tem uma das pacientes, exatamente essa, eu nunca nebulizei esta paciente, eu só nebulizei 2 das pacientes que foram ao óbito. Sim. Essa paciente que eles falam que eu teria gravação, eu nunca nebulizei ela. A família até requisitou, fez uma solicitação até através da advogada Vível, foi o primeiro paciente que teve autorização para que eu fizesse isso, mas essa paciente foi para UTI. Não, essa paciente não foi para UTI, não tinha leito na UTI. E eu não nebulizei ela, então tem que perguntar para o médico que diz que nebulizou ela, como que ele fez o procedimento, sendo que ele nunca havia feito o procedimento, como ele realizou, então isso é um problema
com ele. Esse problema não é meu. Sim. Porque eu não nebulizei, embora eu quisesse ter atendido o paciente. Então o processo judicial a qual se defere essa liminar que requisitaram o seu telefone, também consta o nome de uma paciente que a senhora não fez o tratamento de nebulização e a polícia está investigando, tentando encontrar informações que a senhora daqui a pouco pudesse ter contato com a família antes do tratamento ou pós o tratamento. O senhor advogado, o que relata sobre... ele já teve acesso aos autos onde solicita a requisição desse seu telefone? Não, ele já entrou no mesmo dia com esse... Eles fizeram um pedido de busca e apreensão. Ele entrou com um pedido e o Tribunal de Justiça mandou que me devolvesse o celular e nesta quarta-feira, uma semana depois, eu pude ter acesso ao meu celular de novo. Eles queriam gravações... não existe gravação referente a essa paciente. A única coisa que eu tenho, né, é uma conversa com um funcionário de dentro do hospital, um funcionário que fazia a troca dos oxigênios, ele contando que o hospital, que era só ele e outro, e que o hospital deu férias no mês de março, no pior momento da pandemia, para o outro funcionário que trocava oxigênio, e que ele ficou 24 horas durante os 30 dias, ele sozinho trocando oxigênio, e que teve um dia que ele contou que abriu todos os cilindros para poder ir em casa tomar banho, que ele pegou no sono e que telefonaram para ele que estava caindo a rede, que estava com baixa de oxigênio. Ele disse que ele estava exausto, e é verdade, é uma criatura fantástica esse funcionário. Isso numa gravação que, por exemplo, a polícia poderia ter interesse de ouvir essa gravação, doutora Eliane? Eu não sei se isso é de... Se é motivo da liminar, o que a senhora disse que dentro do seu celular tinha uma gravação como essa. A liminar não falava nada disso, falava dessa paciente, que na verdade eu cheguei a examinar essa paciente, mas eu nunca nebulizei essa paciente, né? Sim. Quem teria nebulizado teria sido outro médico, que não sei se ele sabe do protocolo, como funciona. E eu não sei se a polícia tem esse liminar. Até quando a delegada esteve aqui, eu disse assim para ela, o que vocês querem? Vocês querem investigar se houve algum problema no oxigênio do hospital? O que vocês estão querendo? Eu até chorei muito, porque eu fiquei constrangida com cinco pessoas dentro da minha sala, eu trabalhando, e daqui a pouco entra... Assim, foi uma coisa assim que me arrasou muito, sabe, Fábio? Assim, eu fiquei muito... Não, mas eu acredito. Eu lhe pergunto o seguinte, essa gravação continha um diálogo com um funcionário do hospital que alegou que não, que estaria sozinho durante o período da pandemia, que deve ter sido... No pior período, em março, sim, essa gravação existe, sim, né? E aí que ele diria que poderia ter faltado oxigênio, doutora Eliane? Ele falou que ele ficou sozinho e teve um dia que ele dormiu, que teve dias que caiu a rede na UTI, que teve dias que caiu a rede, que várias vezes caiu a rede de oxigênio, porque a demanda era muito e o hospital não estava preparado para isso. O que quer dizer cair a rede? Eu não entendi. É que diminuiu o fluxo de oxigênio, que teve um dia que... Isso aí eles vão ter que perguntar para o médico da UTI, mas teve um dia que teria caído a rede de oxigênio na UTI, e que o médico que estava lá, ele disse que percebeu conta, que não sabe dizer se teve danos ou não aos pacientes, porque eles tiveram que ambusar e que eles conseguiram perceber isso. Agora, eu não sei que outros períodos poderiam ter caído a rede, se todo mundo percebeu que caiu a rede. Sim. O que é o termo técnico ambusar? Eu não sei o que é. É pegar um ambu e fazer o trabalho que o respirador não está fazendo, porque o respirador para de funcionar e tem que ficar um funcionário com esse ambu, que é um método de ventilação, uma maneira que tu pode ventilar um paciente, mandar oxigênio para dentro do pulmão do paciente. Ah, tá. Então, se teve dano aos pacientes, eu não sei dizer, mas isso é uma investigação que eles têm que fazer lá dentro, não é comigo, sabe? Então, eu não sei o que eles queriam, afinal, sabe? Mas, olha, Fábio, eu tô, assim, muito arrasada. Não, eu imagino, eu lhe pergunto o seguinte... Não me procure mais, eu não vou atender mais Covid,
Várias pessoas já me procuraram essa semana, eu não estou mais atendendo, eu não vou mais prescrever. A nebulização desde o dia 12 já não é mais permitida, a partir do dia 12 deixou de ser permitida, porque agora só com protocolo de pesquisa, a gente já está com protocolo de pesquisa na Conep, e olha, foi aprovado, até o senador Luiz Carlos Reis está tentando falar comigo, porque foi aprovado nos Estados Unidos um spray nasal usando hidroxicloroquina, ivermectina e tem mais outra substância contra o Covid. E também estão tentando fazer uma vacina nesse mesmo sentido, com esses mesmos... materiais que a senhora usava. Mas nesse momento já foi aprovado por uma empresa finlandesa, se não me engano, deixa eu te dizer se ela é finlandesa. É uma empresa farmacêutica turco, que eu acho que ele é finlandês, se não me engano. A origem da empresa finlandesa, que conseguiu um processo... nos Estados Unidos, sim, e ela conseguiu a aprovação, tá? E é inclusive sobre isso que o senador quer conversar comigo, porque esse spray foi aprovado lá, a nebulização, o doutor Zelenko também está tentando que seja aprovado. Aqui na Anvisa? Pelo FDA, lá nos Estados Unidos, o protocolo dele de inalação de hidroxicloroquina. Então, a prova que funciona, né, a hidroxicloroquina na via aérea, a partir da via aérea superior. Sim. Então, Fábio, na verdade, é um desabafo e comunicar aos pacientes, então, que eu não atendo mais e que realmente está vindo a cepa indiana, que a cepa indiana já foi identificada no Brasil, essa cepa indiana já foi identificada aqui na Argentina e no Uruguai, e que é uma cepa mais agressiva ainda que essa P1. E sim, que agora, se a P1 eles tratam com dipirona e paracetamol, então de repente essa vão tratar com curry e paracetamol e dipirona. Vai ser o curry em função de uma iguaria indiana, né? Só pra gente, a doutora está fazendo uma colocação desse sentido. Mas, doutora Eliane, eu lhe digo o seguinte, a gente esteve conversando contigo já por 2 oportunidades aqui na rádio, e a sua forma, a senhora teria ideia de quantas pessoas a senhora tratou nesse ano e pouco que passou pelas suas mãos, sob sua indicação? Olha, Fábio, eu acredito que umas 700 pessoas eu tenho atendido, porque eu fiz tratamento preventivo nos supermercados aqui de Camaquã, no pronto-socorro, teve um dia que eu atendi 41 pessoas, muita gente, eu não sei, porque como eu não tinha intenção de pesquisa, eu nunca anotei. Sim. Mas eu gostaria que essas pessoas, né, quem sabe essas pessoas que eu atendi, essas pessoas fizessem assim, olha, eu fui atendido, dar um nome para que eu pudesse contar e saber, né, ligar para o consultório, não sei, é difícil, né? Teria dificuldade. Não, mas outra pergunta que eu queria, assim, até por curiosidade, doutora Eliane, a gente sabe que o papel do médico, não é o caso da senhora, mas qualquer médico que atende pronto-socorro, atende cirurgia, invariavelmente acontece na vida de qualquer médico a perda de um paciente na hora do procedimento ou durante o procedimento. Isso é uma coisa normal de acontecer, independente dos casos. Obviamente, o médico não consegue salvar todos. Há o óbito na mão dos médicos. Mas esses 2 casos que a senhora fez, o tratamento de inalação, um dos casos, só me ajuda a lembrar, foi feito numa sexta-feira à noite e o óbito foi na quarta-feira. Um dos casos é esse que o hospital sugere que pode ter havido óbito em função daquele tratamento. É um dos casos? Sim, é um dos casos. Depois que a senhora saiu do hospital, daquele tratamento, da área de tratamento Covid, que a senhora foi praticamente impedida de usar, de frequentar a UTI do hospital, quantos... Não, eu nunca frequentei a UTI do hospital, Fábio. Sim. Eu nunca entrei na UTI. Não, eu já entrei na UTI uma vez no Dia dos Pais, né, por causa de um paciente que estava lá. Certo. E depois, outra vez que um colega pediu, né? Então, se eu entrei 3 vezes na UTI, foi certo. Muito, né? Eles me pediram, na verdade, de internar pacientes agora, que eu não poderia entrar. Esse foi um pedido do hospital agora, que eu não mais entrasse nas dependências do hospital. Sim. Então, se eu não posso atender meus pacientes, se esses pacientes ficam pior, eu não posso acompanhar eles, então é melhor que eu não acompanhe mais. E quem não é bem-vindo acaba criando um problema. Agora eu lhe pergunto o seguinte, a senhora tem ideia
depois que a senhora saiu desse atendimento, da sua participação lá no pronto-socorro Covid e também lá desse tratamento dentro do hospital, quantos pacientes vieram a óbito depois que a senhora saiu de lá, doutora Eliane? A senhora tem ideia? Não, Fábio, mas eu acho que a gente podia tá meio desfocada, assim, não sei se você está me vendo bem. Estou vendo. Eu não sei, Fábio, quantos óbitos tem Camaquã? 2 eles estão acreditando a mim, e os outros tantos. Quantos são atualmente? Quantos óbitos? Pessoal da produção, me ajuda, nós temos já quantos casos de óbito nós temos até agora essa semana, hein? 128 me informaram agora, doutora Eliane. 128, esses outros 126 foram ocasionados por quem? Por culpa de quem? Qual foi o tratamento que deram? Se o meu tratamento não foi benéfico, os outros. Lá dentro das dependências do hospital, foram 6 pacientes que eu usei o método. 2 não funcionaram, 4 tiveram alta, 4 que eu atendi, no mínimo 4. Doutor 6 ou 7, fora o que eu fiz fora do hospital, os que usaram o método, nenhum foi ao óbito. Pois é, até agora eu me lembro da rapidez que houve por parte da direção do hospital, inclusive em matéria de televisão, que o Rio Grande do Sul todo assistiu, de boca aberta, como eu assisti. A declaração de profissionais quase que sugerindo de que o seu procedimento poderia ter ocasionado 3 óbitos, e isso o Brasil inteiro repercutiu, doutora Eliane. Agora os outros 126, qual foi a culpa? Por que eles foram ao óbito? Pois é, Quem é a culpa dos outros 126? O que houve de errado com os outros 126 que não fizeram o meu método, que não nebulizaram? Bom, quem é a culpa? A senhora tem um trabalho já bastante extenso no que diz respeito à medicina. Desde a época da sua formação, a senhora foi médica intensivista, trabalhou dentro do UTI. Nós estamos num momento assim que dá para a gente refletir um pouquinho sobre algumas coisas. Uma delas eu queria lhe perguntar, a senhora que já trabalhou dentro de UTI como médico intensivista, a quantidade de óbitos que estão acontecendo dentro das UTIs, a senhora tem ideia do que pode estar acontecendo isso? Fábio, o que eu não sei, é porque nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença nova, né? Certo. O que eu acho que está faltando é a prevenção, é o tratamento precoce. Se essas pessoas tivessem sido tratadas precocemente, provavelmente não tivessem evoluído para uma fase tão grave que necessitasse de uma UTI. Se tivesse dado um tratamento adequado, não tô te dizendo que seja o tratamento esse preconizado com hidroxicloroquina e ivermectina, mas que se tivesse feito outras coisas, que tem vários medicamentos hoje para uso, talvez o paciente não tivesse evoluído para uma fase 2, para uma fase 2B e para uma fase 3. Então, o que eu acho é que quem trabalha em UTI, quem está trabalhando na linha de frente, tem que se perguntar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa é a conduta certa? Será que mais tarde eles não vão ter que responder por isso? Pois é, eu fico lhe perguntando sobre isso, porque eu tenho gente que me entregou receitas conseguidas aqui na UPA em Camaquã, e eu vi a receita com um remédio para dor de cabeça e loratadina. E manda a pessoa para casa, se piorar, procurava o hospital. Isso está escrito na receita. Está escrito na receita. A senhora, por iniciativa própria, a senhora buscou fazer tratamentos alternativos e que deu essa repercussão toda, e agora a senhora, desabafando conosco, diz que não vai mais atender pacientes com Covid. Eu posso acreditar isso, que houve uma derrota daquelas pessoas que acreditavam nos processos alternativos, ou uma vitória de quem ainda se mantém no sistema conservador dos medicamentos, aquele que estão em bula? Como é que a senhora vê todo esse negócio, doutora Eliane? O que eu vejo, Fábio, é que eu não posso ficar tratando essas pessoas, e depois que elas ficam curadas, que elas ficam boas com o tratamento que eu dei, que elas não se manifestem, que elas não fazem nada pelos outros que estão aí sem tratamento, que continuam internando, que continuam morrendo, que continuam sem melhora, vendo pais, mães, irmãos. Essa cepa que está vindo aí, ela é mais agressiva e pega pessoas cada vez mais jovens, né? Pois é. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que eu fiquei lutando sozinha. É assim que eu me sinto. Que eu fiquei lutando sozinha. Então, eu não vou mais lutar sozinha aqui na cidade.
Eu vou deixar que as pessoas tomem, aceitem. Não é isso que elas estão fazendo. Agora que elas melhoraram, elas também não estão fazendo nada. Porque ninguém brigou por mim para que eu pudesse voltar a fazer o tratamento, para que eu pudesse continuar atendendo. Ninguém se preocupou com o seu próximo, ninguém se preocupou se vai ser o seu irmão, se vai ser o filho da sua empregada. Então, acho que assim, acho que é um egoísmo muito grande. Então, cada um trate do jeito que quiser, e agora procure a UPA essa que abriu ali, né? Não uma UPA, um atendimento Covid, que continue procurando a UPA e que continue procurando o pronto-socorro, atendimento respiratório. A partir desse momento, não faz mais parte de nenhum time. Bom, eu acho que, claro, a decisão da senhora, obviamente, que em função de tudo isso, né? E a gente tem que respeitar a decisão, obviamente, e deixar... Eu gostaria muito, né, que houvesse a manifestação de todas as partes, da promotoria, da investigação da polícia, do próprio hospital, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Porque o resultado disso tudo, né, doutora Eliane, dessa relação da senhora com as instituições aí, o hospital, empresa, promotoria, isso vai demorar para ter resultado. Só que o Covid vem se aproximando de outras cepas, como a senhora disse, vem criando outros problemas. Hoje nós estamos com o vereador Clayton Silva aí no Hospital Nossa Senhora Aparecida, com um problema sério que pode ter havido com ele. Então, a gente agora, como disse a senhora, nós temos que partir para outras alternativas, infelizmente. Eu queria te agradecer muito pelo depoimento e, em nome aqui da Acústica, agradecer sempre essa deferência que tu dá pra gente aqui. Mas, de ponto de vista pessoal, eu triste fico e me sinto como cidadão camaquense que fui tratado pela senhora quando tive Covid, mais uma pessoa que perdemos a luta, para uma voz, uma opinião maior. Fábio, infelizmente. Realmente eu me senti muito constrangida com o que aconteceu. E eu tenho 2 filhos, eu tenho família, eu tenho meu consultório, eu tenho a minha vida, né? Então ninguém me protege. Ninguém está me protegendo nesse momento. Né? Eu então eu tô sozinha, eu me senti sozinha, né? Então eu vou cuidar de mim, né? Eu que tenho que fazer isso. Pois né? é. Eu te agradeço. Tá bom? Então tá bom. Doutora Eliane Scherer, muito obrigado pelo carinho. Um abraço, bom trabalho. Obrigada. 11h19. Bom, fica aí para a região tomar suas opiniões sobre esse caminho.